Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou começar aqui. Espero que todos estejam me escutando, me vendo bem. Pedir para o Walid, se puder ah, conectar a câmera também, Walid, para o pessoal poder te ver no início. Boa Bom, tarde, pessoal. Boa tarde, Henrique. boa tarde, Walid. Bom, vou começar fazendo um disclaimer aqui. O disclaimer é relacionado à minha internet. Eu tive alguns problemas recentes com a internet. Existe a chance de eu perder a conexão no meio do webinar. Nesse caso, o Walid vai assumir com o portunhol fluente dele. O Walid é nosso gerente de vendas da Colômbia, trabalha nesse segmento aí de Nomex para a parte de defesa, é o responsável na região e é um expert em portunhol. Então, se a minha internet me der uma bola nas costas aqui, o Walid vai assumir para continuar com o webinar. Então, começando por aqui, bem-vindos. Esse é o webinar número 1 de uma série de webinars que a Dupont vai fazer no contexto de Nomex para aplicações de defesa, então proteção térmica para aplicações de defesa. É um webinar bastante básico para aqueles que já conhecem o tema, vão conhecer aqui os assuntos que a gente vai abordar. A gente vai ter webinars subsequentes que aí sim a gente vai entrar em temas um pouco mais aprofundados, como produto, como normas, como especificações. Esse seria uma introdução ao tema de por que você precisa de proteção térmica, num contexto policial, num contexto de forças armadas e assim por diante. Pessoal, eu vou pedir licença, eu vou desligar minha câmera para ver se eu economizo internet aqui do meu lado e no final eu vou religar a câmera, tá bom? Marcelo, se você puder, o Marcelo é o nosso colega que vai me ajudar na apresentação, se você puder ir para o próximo slide. Obrigado, Marcelo. Então, agenda, pessoal. Rapidamente, o que a gente vai abordar nesse webinar? Começando com uma introdução rápida do POM, vamos falar de riscos e ameaças operacionais, de novo, no contexto policial e militar. Falar um pouquinho de lesões por queimaduras, ameaças térmicas, por que utilizar uma proteção térmica, e lá no final a gente vai ter um tempo aí para perguntas e respostas. Próximo slide, Marcelo. Bom, rapidamente então me apresentar, eu sou Henrique, eu trabalho na área de vendas da Dupont no Brasil, sou formado em engenharia mecânica, faz 5 anos que eu me juntei ao time da Dupont. Durante esse período, boa parte dele eu fui o responsável técnico para a área de proteção balística na América Latina, então o meu background ele vem mais da área de proteção balística. Recentemente eu assumi a parte de vendas no Brasil para o segmento de defesa aí nos produtos de Kevlar e Nomex. Nomex aqui é o nosso produto que a gente vai abordar nesse webinar relacionado à proteção térmica. E eu costumo dizer que a minha função na Dupont no fim, é ajudar os usuários finais a escolher de forma adequada o produto, seja ele para proteção balística, seja ele para proteção térmica. Embaixo aqui tem os meus contatos, pessoal. No último slide vai ter meus contatos vão estar lá mais uma vez, meu e-mail, meu celular, sempre à disposição dos senhores para qualquer dúvida. E também mencionar que essa apresentação ela vai ficar disponível para download e a gente vai gerar depois um PDF. E quem quiser pode entrar na plataforma, ver de novo, fazer download. Então, não precisa tirar foto. Se quiser tirar foto também não tem problema, mas ela vai ficar disponível para os senhores consultarem posteriormente. Próximo slide. Bom, começando falando um pouco da Dupont, pessoal, a gente, no contexto de proteção térmica, né, a Dupont é uma empresa norte-americana, fundada há cerca de 220 anos atrás, então uma empresa com um legado bastante grande, e ao longo do último século a Dupont acabou sendo protagonista em alguns segmentos. Um deles é essa categoria de proteção térmica nos materiais que a gente chama de FR, resistentes ao fogo, principalmente no contexto de proteção inerente. A gente vai explicar num próximo webinar o que significa uma proteção inerente, mas a gente diz que essa categoria foi basicamente criada pela Dupont. Isso aconteceu num programa em desenvolvimento conjunto com as Forças Armadas norte-americanas e a gente desenvolveu essa fibra Nomex, que foi a primeira fibra inerentemente resistente ao fogo. Hoje em dia, 95% das vestimentas de bombeiros contém Nomex, se não é na integralidade, é em boa parte. Então aí o nosso footprint nesse mercado de bombeiros é bastante significativo. São mais de 50 anos testando e aprovando os nossos produtos nas mais diferentes aplicações aí desse segmento militar e policial.
Então, não é um produto que está sendo necessariamente lançado agora, o desempenho dele já foi provado. Ele é utilizado por Exército Americano, Força Aérea Norte-Americana, NASA, Marinha do Brasil. Então, é um produto bastante utilizado aí para esse segmento e a gente vai mostrar um pouquinho do porquê que ele acaba sendo utilizado. E para fechar aqui, são 6 centros de inovação que a gente trabalha relacionado também à proteção térmica. Existe um no Brasil, aqui na apresentação eu mostro umas fotos depois, e todos esses centros de inovação trabalham de maneira integrada para ajudar os senhores a escolher o melhor produto. Se puder passar mais um, Marcelo. Perfeito. Primeiro aqui que eu vou mencionar é para quem tem um pouco de familiaridade com o segmento industrial ou segmento aí de técnico de segurança, essa é uma abordagem bastante conhecida, que é tudo quando você vai analisar o produto a ser comprado, a especificação a ser escrita, você tem que fazer uma avaliação de risco. E essa avaliação de risco ela começa por o que poderia acontecer. Esse seria o passo número 1, que nada mais é do que analisar as condições e circunstâncias ao que o usuário vai estar exposto. Então, para determinado trabalho, o que poderia acontecer nesse caso de mal, né? Qual que é o risco que eu estou exposto? Um segundo passo seria pensar, ok, se isso acontecer, quanto ruim isso seria? Qual é o impacto? Então, existe um potencial de perda, um potencial alto, um potencial baixo, e quais seriam as consequências se isso acontecesse? Isso é um ponto muito importante também. E por último, qual seria a probabilidade disso acontecer? Então, existe uma possibilidade de ocorrer. A gente tem mapeado a consequência, qual é a chance disso acontecer? A combinação desses 3 aspectos vão permitir com que os senhores, com que os usuários finais, com que... Na verdade, isso é bastante genérico, mas aqui no contexto de defesa, é permitir, por exemplo, determinar se o fogo é uma ameaça. Então, será que o fogo é uma ameaça a um batalhão de choque? Será que o fogo é uma ameaça a um piloto de avião? A um operador de um navio e assim por diante. E em sendo uma ameaça, a abordagem aqui que a gente mostra vai ajudar a definir qual que é o produto mais adequado. Próximo. Polícia e Forças Armadas têm sim, e aqui é a Dupont dando sua opinião, um risco de exposição térmica. Esse risco ele é similar, mas ele não é exatamente o mesmo de um trabalhador industrial. Por exemplo, o cara que fica numa plataforma da Petrobras, por exemplo. Ele também tem um risco de exposição térmica, mas o da Polícia e Forças Armadas acaba sendo um pouco diferente. Às vezes acaba sendo inclusive negligenciado. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos, algumas fotos no próximo slide. Começando por polícia. Então, aqui, mais do que a tropa como um todo, a gente vê os batalhões de choque, principalmente, com uma ameaça bem significativa relacionada à proteção térmica. Então a gente viu recentemente no Brasil e em outros lugares, em Brasília, naquelas manifestações de alguns anos atrás, muita incidência de coquetel molotov, de alguns artefatos caseiros, de gasolina sendo jogada contra o policial para depois tentar prender fogo nele. E então a gente entende sim que para algumas situações a polícia tem uma ameaça térmica e essa ameaça térmica ela precisa ser no mínimo gerenciada. Pode ser que a conclusão lá na ponta seja que para 95% da polícia o risco de fogo ele não é real ou ele não é provável e não é necessário tomar nenhuma atitude. Mas muito provavelmente para alguma parte da polícia esse risco é sim real e ele precisa ser gerenciado. Marcelo, se você puder botar no vídeo do próximo slide, a gente vai mostrar uma manifestação que ocorreu na Ucrânia. O vídeo talvez apareça um pouco travado para os senhores, mas e isso vai ficar disponível depois, podem ver com mais calma. Mas esse foi uma operação do que parece ser o batalhão de choque ucraniano, contendo algumas manifestações, e vocês podem ver os policiais acabando estão na grade, os manifestantes jogam algum combustível, algum líquido inflamável e depois, de alguma maneira, jogam fogo. E você vê que ocorre sim, ela se torna uma realidade nesses casos. Aqui vão aparecer algumas imagens, inclusive um pouco fortes, de policiais que acabam tendo que lidar com esse fogo. Então, é muito comum, e isso os senhores têm muito mais propriedade que eu para falar,
trabalhar com esses agentes, esses oficiais, esses combatentes mais na retaguarda que buscam apagar o fogo caso algum policial seja atingido. Na maioria das vezes eles conseguem, nem sempre com a rapidez necessária, mas é uma maneira que hoje em dia se adota para minimizar esse risco. Mas provavelmente todos concordam que esses policiais que estão nessas circunstâncias se beneficiariam caso tivesse uma proteção térmica. Então, voltando lá ao slide inicial, nesse caso a gente analisaria o risco, a consequência, a probabilidade, e aqui parece sim ter uma consequência significativa e uma probabilidade alta. Tá? É mais ou menos nesse contexto que a gente entende a necessidade de uma proteção térmica. O próximo slide vai mostrar um contexto militar. O contexto militar ele é similar ao policial, ele não é exatamente o mesmo. Então, talvez diferentemente ali do batalhão de choque, o militar vai estar mais exposto a, quem sabe, um explosivo artesanal, um explosivo convencional, alguma coisa nessa linha, uma granada subterrânea que o veículo passou por cima. E eu tenho um vídeo também real que é o próximo slide, que mostra. Eu peço que mostre essa situação. Então eu peço que vocês olhem o tanque que está à esquerda. Esse tanque, então, ele recebeu o disparo de alguma coisa, recebeu um explosivo, algum RPG da vida. Você está vendo o fogo saindo por cima e eu peço que olhe agora na parte inferior esquerda do tanque. Aquela parte ali vou chamar de escotilha, não sei se esse é o nome correto, mas vocês veem que saiu uma pessoa, essa pessoa está tirando o macacão, ela sai correndo e a proteção térmica dela deu o tempo que ela precisava para evadir do tanque. Então, a gente também considera que nesse contexto de, exceto bombeiros, né, que o que a gente precisa é tempo de evasão. Então, é uma proteção térmica para sair do ambiente de fogo, não entrar. E foi isso que esse combatente acabou conseguindo. Ali mostra o zoom, ele saindo por trás. E a proteção térmica se mostrou bastante relevante aqui. Provavelmente essa malha que ele estava por baixo também era de Nomex. De Nomex, não sei. Também era resistente ao fogo. O próximo slide agora, ele fala de força aérea. Força aérea, você tem os pilotos estão em aviões, em helicópteros, muito próximos a um tanque de combustível, até equipamentos eletrônicos, elétricos, que pode gerar alguma descarga. E aqui no fim, o que o piloto, além de proteger sua própria vida, ele idealmente tem que ter condições de tentar pousar a aeronave, mesmo com a incidência de fogo perto dele. E aí sim os macacões são amplamente utilizados, a Nomex é líder de mercado nesse segmento mundialmente, e claro, aqui o risco me parece bastante bem mapeado e gerenciado já em basicamente todas as forças aéreas aí. E para um próximo webinar a gente pode conversar em como especificar de forma correta esse macacão. Mas me parece que o risco aqui é um consenso. E por último, para fechar, eu vou falar um pouquinho de marinha. Então, marinhas, é um exemplo da Marinha do Brasil. Aqui o risco é muito similar, e eu não vou repetir o que eu falei para as outras forças, mas existe um adicional que é a questão de arco elétrico. Então, você tem as embarcações com uma exposição, com uma quantidade muito alta de equipamentos elétricos. Esses equipamentos podem liberar descargas elétricas, então o risco adicional que a gente vê para a Marinha, como algo bastante importante que deve ser mapeado e gerenciado, é o risco de arco elétrico. E eu vou mostrar mais na frente qual é a principal diferença de um arco elétrico para uma ameaça de fogo, por exemplo. O próximo slide agora ele vai mostrar um caso real, bem recente. Existem inúmeros casos na literatura de eventos como esse, mas a gente acabou escolhendo o mais recente para mostrar o quão frequente, o quão presente no dia a dia isso está. Então isso é um avião da Marinha Norte-Americana que estava atracado em São Diego. Isso foi em julho desse ano. Acabou tendo uma ocorrência de fogo dentro do navio. Bom, o navio estava atracado, né? E tinha em torno de 160 pessoas a bordo. 39 pessoas acabaram sendo hospitalizadas devido a esse incidente aqui. Partes do navio chegaram a 650 graus, então uma temperatura bastante relevante. E aqui demoraram 4 dias para apagar o incêndio por completo nesse navio aqui.
Então isso é um caso recente que mostra que mesmo atracado, mesmo em uma condição supostamente controlada, essa ameaça de fogo ela é existente em embarcações. Então, voltando lá atrás no nosso slide, aquela história do qual é o risco, qual a probabilidade, qual a consequência, aqui parece claro também que a probabilidade de ocorrer não deve ser negligenciada. Próximo slide, por favor, Marcelo. Tentar mais um vídeo aqui. Então imagina que fogo é uma ameaça e que você não está usando um uniforme com proteção ao fogo. Aqui a gente vai mostrar um vídeo de Nomex, que está na esquerda, e de um uniforme de algodão convencional na direita. Então está sendo exposto no Thermoman, que é um teste que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, por uma condição controlada de fluxo de calor, de tempo. Você vai ver à esquerda que o macacão que é projetado para esse tipo de ameaça, ele apaga, o fogo se extingue rapidamente, enquanto na direita ele fica queimando. Significa que o macacão da direita é ruim? Não, significa que o macacão da direita ele não foi projetado para uma ameaça de fogo. Então, mais uma vez, o fogo é uma ameaça? Claramente, o macacão da direita não está preparado para isso. Então, fica aqui a reforço, né, o fato de que se existe ameaça, a gente deve gerenciar ela da forma correta, sob o risco de acontecer algo que está mostrando aí no lado direito do vídeo. Esse fogo ele basicamente vai ficar queimando enquanto tiver oxigênio nessa câmara, nessa sala do Thermoman, nesse ambiente de queima. Aqui fica também um lembrete que o fogo ele vai pegar em qualquer parte, ou basicamente qualquer parte que não tenha proteção ao fogo. Então, digamos que eu tenho um macacão da esquerda e por exemplo eu use uma gola rolê, um blusão por baixo. O fogo vai pegar na gola rolê e possivelmente vai entrar para baixo do macacão e talvez seja ainda pior, porque talvez o tempo aí para desvestir a roupa seja muito alto. Então, no fim, não adianta só botar o macacão, a gente tem que estar com todas as roupas que estão expostas com esse tipo de proteção. Próximo slide, Marcelo. Beleza, falando um pouquinho agora dos fundamentos de queimaduras. Não vou perder muito tempo aqui, mas é para dar um pouco de contexto do que representa os níveis de lesão que a gente tanto escuta. Então, primeiramente a gente fala em queimadura de primeiro grau. Essa queimadura de primeiro grau ela é bem superficial, fica na região da epiderme. À medida que você vai avançando os níveis, essa profundidade ela vai aumentando. Então, segundo grau já chega na região da derme, terceiro grau chega na parte lá do sistema nervoso, na hipoderme. Então, um fato importante aqui é que o início de uma lesão por queimadura ela pode até começar em 44 graus. Mas um fato importante é qual é o tempo que você deu para o corpo se adaptar. Então, às vezes, você toma um banho a 44 graus não causa lesão, e muitas vezes essa lesão ela vem pela transição rápida de temperatura. Então, esse tempo de incidência também é bastante relevante aqui, e eu vou mostrar mais na frente um pouco do porquê. O próximo slide vai mostrar uma tabela que mostra de novo as principais diferenças entre os três tipos de queimadura. No fim, toda essa queimadura de primeiro grau são queimaduras do dia a dia. É o sol do domingo que a gente esqueceu de passar filtro solar. São coisas mais do dia a dia e a gente lida de uma forma mais convencional. O nosso trabalho aqui na Dupont e dos senhores, como dos que trabalham com especificação e escolha de uniformes, é evitar lesões por queimadura de segundo e de terceiro grau, porque aí sim são situações que causam lesão. No segundo grau você tem elevada dor, bolhas. No terceiro grau você acaba até deixando de ter dor, porque o sistema nervoso foi comprometido em parte. E é uma queimadura bastante profunda. Então, de novo, a nossa análise de produto e de proteção ela vai estar bastante focada em queimaduras de segundo e de terceiro grau. Próximo slide. Mais um aqui. A gente vai falar de riscos térmicos e impactos. Basicamente, se você avançar mais um, Marcelo, a gente vai mostrar o que define exposição térmica. Então, a gente está falando em fogo, está falando em risco, mas se levar um pouquinho para o lado técnico, o que basicamente a gente está dizendo é um fluxo de calor, que ele é medido em energia, em caloria por centímetro quadrado por segundo, então ele é um fluxo de transferência de energia, digamos assim. O tempo de exposição é relevante. Você ter um fluxo baixo num tempo longo é diferente de você ter
fluxo alto num tempo curto. Aqui um dado, às vezes 1 segundo pode causar uma consequência aí de 30% a mais de queimadura corporal, então é bastante relevante essa questão de tempo. E combinando esses dois, você tem a variável principal aí que a gente conversa, que é a energia total recebida. Então é basicamente isso que a gente tenta mapear. E a mensagem é que não existe um fogo padrão. Levando um pouco para o lado que eu sou um pouco mais confortável, que é a proteção balística, não existe uma ameaça de proteção balística padrão. Você pode ter uma ameaça de 9mm, de um fuzil 762, de um .44 Magnum, não, aqui é só revólver 38. É importante entender qual que é a sua ameaça para que você possa definir sua proteção. No caso que eu comentei, um colete, aqui, por exemplo, um macacão, uma vestimenta de proteção térmica. Como não existe um fogo padrão, é importante entender qual é vou chamar de tipo de fogo, aí num termo um pouco leigo, mas qual é o risco efetivo e real que você tem para que a proteção possa ser escolhida. Em geral, a exposição térmica vai causar queimadura em áreas expostas e vai prender fogo em roupas que são inflamáveis ou que não têm proteção térmica. E aqui intensidade importa, e intensidade no contexto de duração e também no contexto de fluxo de calor, como eu comentei. Próximo slide vai mostrar uma ameaça um pouquinho diferente, eu comentei que é importante no caso de marinhas, né, de um ambiente naval, que é o arco elétrico. Então, o perigo de arco elétrico, ele ocorre tanto em situações de baixa como de alta tensão. Ele ocorre de forma imprevisível. Aqui você não tem tempo para escape, não é a questão de eu preciso de um macacão para evadir do ambiente em fogo. Aqui você não vai ter tempo, então você precisa estar com a proteção. As típicas causas desse tipo de perigo é uma falha de equipamento, é um sistema elétrico mal projetado, mal conservado, ou um erro humano. Então, se arco elétrico é uma ameaça, você precisa estar com a proteção para ele. Aqui não vai ter tempo de reação, é muito rápido. E o próximo slide vai mostrar a diferença entre o arco elétrico e o próprio fogo, né? Então a gente está falando em diferenças de intensidade e duração. Arco elétrico, um fluxo de calor muito alto, então uma intensidade muito alta, e uma duração bem baixa, mais baixa, quase instantânea, eu vou chamar. E o risco de fogo já é uma duração mais alta, mas numa intensidade um pouco mais baixa. São produtos diferentes, são riscos diferentes e são produtos diferentes que são utilizados para proteção aqui. E a DuPont tem oferta para os dois. Em próximos webinars a gente vai falar especificamente um pouco mais de produto, qual que é o produto para um, qual que é o produto para outro. Mas a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem é que os riscos são diferentes e a gente deve lidar com eles de forma diferente também. Próximo slide. Falando agora um pouco do o que acontece, né? Por como que aquele tecido que está entre a pele e a exposição térmica funciona. Então, basicamente, você tem uma energia incidente, que está representada aqui pelo fogo no topo ali, né? Essa energia incidente ela é absorvida parcialmente pelo tecido. E aqui o desafio é que o tecido absorva suficientemente de forma que o que passa, o que transmite para a pele, gere o mínimo de lesão possível. Então, é claro que se você não tivesse tecido azul aqui na imagem, entre a pele e a ameaça térmica, a energia incidente é 100%, a energia transmitida é 100%. Então, o que o tecido faz é absorver essa energia, é dissipar essa energia para que o mínimo de energia seja transmitida para a pele e para que as lesões aí sejam controladas e minimizadas. Próximo slide. Vou falar agora sobre um equipamento que eu comentei anteriormente, que é o Thermoman. Ele é um sistema de avaliação de queimaduras que foi desenvolvido pela DuPont há algumas décadas e hoje em dia é utilizado aí no mundo inteiro nas principais normas técnicas do segmento. Então ele basicamente ele muitas vezes é chamado de termomanequim. Thermoman é a marca da DuPont, num contexto um pouco mais técnico se chama de termomanequim. Esse manequim ele tem 122 sensores. E a função desses sensores, aquele slide anterior que eu mostrei a energia transmitida, ele mede basicamente a energia transmitida diante de uma situação controlada de exposição ao fogo, que ocorre no Thermoman. Então, tanto do ponto de vista de fluxo de calor, como do ponto de vista de combustível, como do ponto de vista de tempo. Então, ele vai medir essa energia incidente, que é transmitida, e vai fornecer um relatório de percentual de queimaduras de segundo e de terceiro grau.
Indo um pouco além, esse equipamento é muito interessante porque ele correlaciona os dados com uma base de dados existente norte-americana, uma base de dados real, que vai dizer assim, você tem tantos por cento de chance de sobrevivência para esse fogo com esse macacão em função da sua idade. Então mostra lá o gráficozinho eu não vou me lembrar as faixas, mas vai de uma criança, um adolescente, um adulto jovem, um adulto mais velho, um idoso, e à medida que essa faixa etária vai aumentando, a pessoa, ou seja, que o grupo de estudo vai ficando mais velho, essa probabilidade de fatalidade aumenta. Então, isso é muito interessante porque não é só dizer para você, 30% de queimadura de segundo grau. Isso é um dado objetivo, mas ele é um dado pouco compreensível, assim, é difícil entender o que isso significa na prática. Então, o que esse equipamento permite é dizer, beleza, com esses dados, a sua chance de sobrevivência é tal. E aí, com isso, você pode especificar o produto de forma adequada. E então, esse equipamento é bastante utilizado. Vou pedir para o Marcelo passar para o próximo slide. A gente vai mostrar o equipamento que a gente tem no Brasil. Então, foi o primeiro que foi instalado no Brasil. Ele fica na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo, no nosso centro de inovação. Aqui tem duas fotos do equipamento em si. Então, ele é um manequim que fica ali na ponta, na janelinha que está aparecendo, em laranja embaixo, ali por questão do fogo. E é um equipamento super controlado, altíssima tecnologia, representa o estado da arte na questão de mapeamento de queimadura. E esse equipamento, a mensagem principal aqui é que ele está disponível a todos os senhores para desenvolvimento, para teste, para benchmark, e é uma disponibilidade sem custo. A Dupont fornece isso no intuito de educar a cadeia de valor. Lembra lá atrás que eu disse que a minha função é auxiliar aos usuários finais a escolher o produto mais adequado? Esse equipamento me ajuda a fazer isso. Então ali embaixo a gente tem a visão de um evento e que a gente conduziu em Paulínia e esses eventos são bastante comuns lá na nossa sede em Paulínia e reforço aqui a disponibilidade desse equipamento para a gente fazer testes, tá? Existe outro no Brasil no Senai e então aí num órgão de terceira parte, digamos assim, que também está fazendo certificações e testes no Brasil. Próximo slide. Passar rapidamente que eu estou chegando no meu tempo, a mensagem clara desse slide aqui é que o custo da proteção inadequada ele é muito alto. A gente muitas vezes escuta que comprar um uniforme resistente ao fogo ou comprar um uniforme resistente ao fogo de melhor qualidade é caro. Mas nesse caso a gente está analisando só o preço unitário, não está analisando durabilidade, não está analisando perdas intangíveis, como a perda de experiência de um oficial, custo de retreinamento, a própria questão de moral. Então, isso tudo deve ser analisado na hora de escolher uma proteção. E aqui é um dado dos Estados Unidos, na direita do slide, que muitas vezes não é aplicável ao Brasil, porque o Brasil a gente tem SUS, tem algumas condições um pouco diferentes. Mas nos Estados Unidos, olha esse dado. Uma lesão de queimadura de 40% a 60% do corpo vai causar um custo médio de 780 mil dólares à corporação. Então, isso é o que a gente vê em apólices de seguro e tudo mais. Então, a mensagem é assim, a gente não pode olhar só o preço unitário, porque aqui a proteção, além da parte do ser humano, existe a parte de custo. O custo da proteção ele deve ser analisado de uma forma um pouco mais ampla. Próximo slide. Aqui é o fechamento, pessoal. Conclusões e pontos-chave. A gente está chegando ao final, quase na hora. As mensagens chaves aqui, aquelas que meu objetivo é que os senhores saiam daqui com elas na cabeça. Primeiro, identifique seu risco. Se o fogo é um risco, ele precisa ser gerenciado da forma correta. Entenda o custo real de uma queimadura, o custo real de um produto, que é o que eu mencionei agora. E por último, selecione o equipamento correto. Se o fogo é o risco, se a consequência é séria, se o risco é provável, o equipamento deve ser dimensionado para essa situação. Significa que toda a minha tropa deve usar proteção ao fogo? Possivelmente não. Possivelmente o risco não é o mesmo para toda a tropa. E essa segregação é importante que a gente faça. Eu vou passar para o próximo slide agora. E aqui ficam meus contatos e o chamamento para um segundo webinar que a gente vai fazer. Esse segundo webinar ele já vai ser um pouco mais técnico. Então, como eu disse, esse foi bastante introdutório. É botar o tema para discussão. E o próximo webinar vai ter o tema de você tem o equipamento de proteção térmica adequado. Aqui a gente vai falar de diferentes tecnologias, de testes, de normas. E
basicamente fica o convite e ele deve acontecer final de setembro. A gente vai mandar uma mala direta com os convites, vou mandar por WhatsApp, pelos contatos que eu tenho. Se não receber, por favor, me avisa, mas a gente vai fazer ele, se não final de setembro, provavelmente início de outubro, e aí falando um pouco mais tecnicamente sobre os produtos. Marcelo, você pode passar para o próximo slide e ver se a gente recebeu alguma pergunta no chat ou por e-mail Oi, anteriormente? Henrique. Oi, Walid. Aqui, Walid, muito obrigado aí pela apresentação. Vamos pegar 2 minutos mais, que temos algumas perguntas. A primeira pergunta é: o que aconteceria com a capa do colete no caso da polícia se ela não for de anti-chama? Tá. Bom, provavelmente, como eu mencionei, essa capa iria pegar fogo. Existem materiais resistentes ao fogo e existem materiais retardantes ao fogo. Então precisa entender se essa capa seria retardante ou não teria nem a questão do retardante. Uma capa de algodão tende a pegar fogo, uma capa de material sintético tende a pegar fogo. E aqui fica a mensagem do risco precisa ser analisado, né? Você encara o risco de fogo como uma realidade, então quem sabe o projeto da sua capa, do seu uniforme tem que ser repensado. O outro ponto aí para discussão, para não me alongar muito na resposta, porque é um tema bastante amplo, ok, e se a minha capa pegar fogo e por baixo eu tiver o uniforme anti-chama? Então, esse tipo de questão precisa ser analisado e a gente se põe à disposição aí de quem perguntou para debater isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Ok, aqui tenho outra pergunta. Como posso fazer para testar meu uniforme no Thermoman? Bom, como eu mencionei, o Thermoman ele não tem custo, então o meu contato está na apresentação e a gente está à disposição. É só marcar um horário, marcar um tempo, a gente faz um plano de testes e o equipamento está em Paulínia à disposição para fazer o teste. Ok, uma terceira pergunta aqui. Você falou de 2 riscos de fogo e arco elétrico. No caso de tiver os 2 riscos, você precisa 2 uniformes? Não, existem produtos, a Dupont tem um produto no portfólio que consegue gerenciar ambos os riscos com um produto só. Então, não necessariamente você tem que ter 2 uniformes. Um produto só é suficiente desde que ele seja corretamente selecionado e dimensionado. Tá. E uma última pergunta. Quando poderia compartilhar informação dos produtos da Dupont para proteção ao fogo? Tá. Bom, a gente vai ter um webinar, como eu mencionei, final do mês, que a gente vai compartilhar um pouco mais de informação, mas mesmo antes disso, se tiver alguma demanda específica, a gente pode passar os contatos, passar o material necessário, pode dar o suporte técnico. Inclusive, a gente tem um website que eu posso mandar depois também para quem quiser, que lá tem informações de ficha de produto, dá para pedir a amostra, tem um material de marketing e está à disposição de todos aí. Tá. Muito obrigado aí, Henrique. Beleza? Então, fechar aqui, pessoal, agradecendo a presença de todos. Como eu disse, esse vídeo vai ficar gravado. Podem divulgar para quem quiser, que não tem nenhum material confidencial. Se quiserem distribuir nos grupos de WhatsApp, por e-mail. E mais uma vez reforçando o convite para os próximos webinars. E conte com a Dupont, pessoal. E, no fim, a gente está aqui para suportar os senhores aí na escolha do produto e no desenvolvimento que seja pertinente. Tá bom? Vou encerrar o webinar aqui e deixo aqui meu abraço. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.